Uma ótima tarde a todos. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 19 de janeiro. Você está nos acompanhando em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico Brasil e também os países aqui vizinhos acompanham o canal do Boi. Também pela NET, Claro TV nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sempre agradeço a todos. Obrigado. Você também nos acompanha no Paraguai e no Brasil pela TV por assinatura Neo TV, portanto, sejam todos bem-vindos. Olha, de certo modo, boa parte do conteúdo que eu vou falar hoje no programa está diretamente ligado ao clima. É claro que toda a produção agrícola, toda a produção agropecuária, melhor dizendo, tem uma dependência muito forte. É que nunca, historicamente falando, tivemos tantas nuances diferentes que fazem com que todas as produções brasileiras, de alguma maneira, sejam afetadas. Eu começo falando, primeiramente, do estado de Goiás. E Goiás, diferente do que acontece no sul, tem excesso de chuva. Olha, esse excesso de chuva ele é tão firme, ele é tão expressivo, que por lá há dificuldades para a colheita da soja. Lembra que eu falava a respeito do lançamento da colheita oficial da soja no interior de Goiás, isso há 2 semanas? Pois é, não aconteceu porque as chuvas impediram, destruíram as instalações onde aconteceria o evento. Quem fala sobre os cenários que estão se desenhando por lá é Ana Paula Bellini. O evento aconteceria no próximo dia 19, no município de Catalão, mas precisou ser adiado e ainda não tem uma nova data definida. Isso por conta das fortes chuvas que caíram na região e danificou toda a estrutura do evento, que receberiam os produtores, as autoridades e os técnicos que fariam palestras sobre o início da colheita e a produção da soja. Aqui em Goiás, alguns municípios já deram início à colheita, como os municípios de Jataí e Rio Verde, na região sudoeste. Mas as chuvas têm atrapalhado esse trabalho. O pico da colheita da soja em Goiás é no início de fevereiro. De acordo com o levantamento da Conab, aqui em Goiás, a expectativa para esse ano é um aumento na produção da soja de 4,5%, com 14 milhões de toneladas, e um crescimento também de 7,9% da área plantada. E a expectativa é de novos recordes na produção. Na safra 2021, tivemos um certo problema em decorrência da falta de chuvas para a safrinha. Esse ano, um pouco diferente, o início do plantio de soja começou muito bem e agora inicia-se a colheita da safra de soja. E a expectativa é de novos recordes, tanto na produção de soja, também de milho. Um ponto bastante positivo, onde Goiás já lidera a produção no país, que é no caso do sorgo e do girassol, a expectativa é de grande aumento. Tanto na safra de sorgo, com 26% no aumento na expectativa de produção e mais de 60% na expectativa de produção de girassol. Duas culturas que vêm ganhando expressão, ganhando força e aumento da área e da produtividade aqui no estado de Goiás. Mas, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, os produtores devem ficar em alerta, porque há previsão de fortes chuvas para essa semana em todo o estado. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Olha, eu sigo falando sobre soja aqui e ainda falando sobre campo, e logo eu vou falar a respeito da situação, cenários lá no estado do Paraná. Nós vamos conversar com o vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, no Paraná, e ele vai falar por que o produtor por lá tem tido, já desde o final de dezembro, inclusive ele mesmo, tendo que arrancar, literalmente arrancar as suas lavouras de soja, porque foi classificado, considerada perdida, os efeitos da estiagem. Lá no Rio Grande do Sul também já há um final precoce da primeira safra. Olha, o cenário criado pela estiagem no sul do Brasil é terrível. Ainda falando sobre algumas notícias sobre soja no Brasil e que você confere tudo no portal sba1.com, a AproSoja Brasil vai pedir o uso emergencial do Paraquat
com a falta do outro produto, que é o diquá, que não está sendo encontrado no mercado brasileiro. A falta, e com isso vai ter dificuldades para a dissecação das lavouras. Então, é um fator extremamente importante, já que vai trazer algum tipo de prejuízo. Agora, vamos aguardar como que vai se comportar esse cenário das solicitações. Por aqui eu falo agora a respeito do mercado e eu começo trazendo em destaque soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo como é que vem a oleaginosa? Nós temos aqui soja em Chicago neste momento com forte alta. Posição de março, 13 dólares 84 centes mais 2 o bushel. A alta é de 1,69%. Maio, 13 dólares 93 centes mais 6 o bushel, alta de 1,66%. Julho, 13 dólares 99 centes mais 6 o bushel, alta de 1,65%. E agosto, 13 dólares 75 centes mais 4 por bushel, com alta de 1,38%, vem subindo soja no mundo todo, principalmente soja em Chicago, se aproximando na marca dos 14 dólares por bushel, que é uma marca extremamente importante, é aquilo que os analistas acreditam que deve estar sendo negociada a oleaginosa. Falo agora a respeito de moeda norte-americana, de dólar, e isso tem muito a ver com a formação de preço aqui no Brasil. Nós estamos vendo um dólar que tem se alinhado com valores um pouco mais baixos do que nós vimos, principalmente no final do mês de dezembro, mas há outros elementos que acabam contribuindo com o dólar, né, mexendo com o dólar e com a própria soja. Olha, você está vendo soja em Chicago em alta? Mas você não viu, mas eu vou te contar. Óleo de soja dispara também. O óleo de soja tem uma disparada no cenário internacional e isso é uma causa direta de forte alta para o barril de petróleo. O petróleo sobe e todas as oleaginosas sobem juntos. Os óleos, né? O óleo de palma lá na Ásia, na Bolsa de Dalian, e óleo de soja sobe em Chicago. E quando sobe, puxa os outros produtos do complexo agroindustrial soja, que é o farelo e o grão de soja também. Vamos dar uma olhada para ver como é que vem o dólar. Dólar neste momento aqui no Brasil, o câmbio comercial vindo com queda. Você tem aqui 1,33% de queda a R$ 5,48 mais 6, dólar abaixo de R$ 5,50. Há muito tempo eu não noticio o dólar abaixo de 5,50, e é por isso que eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior, que participa conosco ao vivo dos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E Pulga, eu estava comentando aqui uma das situações, dos cenários, né, que faz com que soja suba em Chicago, aliás, uma soja subindo forte. Tem o fator climático aqui na América do Sul, é claro, né, as dúvidas todas que tem sobre a produção global, e hoje eu estou falando muito sobre essas perdas, mas tem também petróleo que disparou e puxou o complexo soja através do óleo de soja. Como é que está o cenário do mercado financeiro? Dólar caindo, petróleo em alta. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, hoje o dólar vem em baixa frente ao real, uma queda acentuada, hein? Queda de 1,32%, 1,33%, como você citou agora há pouco. Agora na faixa de 5,48%, a 5,48 mais 60, segundo algumas consultorias, mas vale lembrar, chegou a operar abaixo de 5,47, chegou a 5,46 mais 90. Eu acompanho aqui a evolução dos gráficos. Agora há pouco, por volta das 12 horas no horário de Brasília, já cedia para a faixa de 5,46 mais 90. Agora, por que isso ocorre? Isso ocorre também porque há uma desvalorização do dólar frente a outras moedas do mundo. O dólar index já opera de novo na faixa de 95 mil pontos. Agora, aos 95.588 pontos, o dólar index recua mais um pouco, cai 0,14%. Lembrando que o dólar index operava até recentemente acima de 96 mil pontos. Agora já está na faixa de 95.600, 95.700, ou seja, há um enfraquecimento, pelo menos momentâneo, do dólar no mercado. E por que isso? Porque há uma inflação nos Estados Unidos muito acentuada e a expectativa é que essa inflação não deve ceder rapidamente. Independente disso, movimentação no mercado financeiro internacional. E lógico, queda do dólar provoca uma correção no valor de negociação de alguns produtos, entre eles produtos agrícolas.
Também as chamadas commodities metálicas, né? Cobre, alumínio, ferro, ouro. Isso vai alterando todo o comportamento no mercado quando olhamos para os números. No caso do petróleo, veja, enquanto o dólar vem num movimento de ajuste negativo frente a outras moedas, né? Os juros de longo prazo também continuam em alta, ou seja, há uma alta na taxa de juros também. O que ocorre é que o petróleo dispara e já se aproxima de $90 o barril. Aliás, o dólar já é negociado hoje, ou melhor, petróleo é negociado hoje no mercado internacional entre 87 e 89 dólares o barril, e já há analistas esperando que logo atinja aí a 90 dólares o barril. E por que isso ocorre? Aliás, são os valores mais altos desde 2014, né? É porque há um receio de que não tenhamos uma oferta de petróleo suficiente no mercado. O barril tipo Brent, referência internacional para as negociações de petróleo, subiu 1,3%, passava de 87 dólares e 63 centos o barril já ontem, né? E hoje pela manhã. A maior patamar desde outubro de 2014. Agora já está na faixa de 88,50, tem uma alta de 1,14%. E o petróleo WTI, a 86 dólares e 3 centos o barril, sobe agora 1,38%. Lógico, isso vai alterar preços de commodities agrícolas. Alguns analistas preveem que há referências no mercado de petróleo que devem superar os 100 dólares o barril ainda este ano, a menos que ocorra uma oferta maior. O que ocorre é que os preços do petróleo atingiram seu maior patamar em 7 anos nesta terça-feira, impulsionado por algumas apostas no mercado internacional de que haveria uma demanda, né, muito superior à oferta ainda em 2022. Um cenário que ameaça aí alimentar novas altas de inflação em todo o mundo. Portanto, também há expectativa de um aumento dos preços em todo o mundo, ou seja, aquela inflação que nós tivemos durante a pandemia, notadamente aí nesse período dos últimos 6 meses em todo o mundo, deve continuar. O que ocorre é que os países exportadores de petróleo oferecem, a partir de agora, 400 mil barris de petróleo por dia a mais, mas isso não é suficiente para atender a demanda, segundo alguns analistas. Portanto, os preços devem continuar em alta e isso vai alterar os preços das commodities. De olho no dólar, porque o dólar vai cedendo, mas tende a se manter ainda em valores muito altos frente ao real. Por isso, sempre de olho na informação. Fabiano, é com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você e a toda a equipe do Canal do Boi, aí em São Paulo. Por aqui eu sigo falando a respeito de soja e agora você vai ver como que soja nos portos se comporta diante de um dólar mais baixo e uma soja em Chicago disparando. Você tem comigo agora os números da Grãos Corretora para Paranaguá e Santos. Soja com entrega em janeiro. Santos vindo com valor a R$ 178,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 177,00 a saca. São os números que nós temos neste 19 de janeiro, quarta-feira, de acordo com a Grãos Corretora. E olha, a seguir no Agricultura BR, ainda vou falar de soja lá no Paraná, estou prometendo isso, daqui a pouco vou falar sobre esse cenário aí de perda de até 100% em algumas áreas de produção. E você vai acompanhar também informações relacionadas àquilo que nós estamos vendo em relação à produção brasileira de café, principalmente os efeitos climáticos que vão continuar atuando sobre as lavouras. Eu vou para o intervalo e volto já. Olha, a análise de solo é fundamental para que você aplique fertilizantes e corretivos de maneira correta, a fim de aproveitar ao máximo a tecnologia e os produtos aplicados, evitando desperdício e, com isso, gastos desnecessários. Você vai saber um pouco mais de como que a análise é feita agora na reportagem de Mauro Andrade. Uma análise de solo ela é essencial hoje para um produtor, né, para ele saber o que ele precisa realmente, né, restituir naquele solo, seja por meio de uma correção de solo, seja por meio de uma adubação de plantio. Ela é essencial para que ele tenha uma assertividade nessa recomendação. Sem ela, ele faz as coisas às cegas e isso para a agricultura de hoje em dia não tem mais espaço. A gente tem o que a gente comenta que é o manejo 4C. O C seria de certos, que é o produto certo,
na quantidade certa, no lugar certo e na hora certa. É para o produtor realmente colocar o que precisa, na hora que precisa, para que ele não tenha desperdício e ele tenha aí um manejo sustentável, uma agricultura sustentável. Existe o momento e o procedimento correto para coletar uma amostra de solo representativa da área. Para culturas anuais, né, a gente pode fazer no que a gente chama de janela, né, entre um plantio e outro. Para culturas perenes, antes do estabelecimento da cultura, é elementar que seja feito. No método tradicional de coleta, ou seja, o zigue-zague, para que a gente tenha uma boa representatividade do talhão amostrado, a gente tem que distribuir bem os pontos ou utilizar aplicativos e softwares para geração de pontos de coleta georreferenciados. Depois de uma coleta bem feita, né, uma boa representatividade desse talhão amostrado, a gente tem o nosso resultado. Daí é hora do produtor sentar junto com o técnico, com o consultor que atende ele, né, e discutir os meios aí, o que será usado, quais os produtos que serão usados para ter essa restituição do equilíbrio, né, que a gente busca muito isso hoje dentro da agricultura. Então ele precisa sentar com o consultor dele, alguém de confiança dele, que vai repassar esses dados aí até chegar num resultado bacana. Hoje o custo de uma análise de solo ele é muito pequeno perante os outros custos que o produtor tem, né, de insumos dentro da propriedade. Então vale muito a pena que o produtor tenha essa informação em mãos para que ele tome a decisão correta, né, não tenha gastos desnecessários. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. As informações importantíssimas, análise de solo, uma questão técnica que evita prejuízo, ainda mais no cenário de forte inflação sobre os insumos agrícolas. Olha, quem tem andado com forte alta e disparado no mercado é o milho. O milho aqui no Brasil reflete diretamente as perdas que foram encontradas no sul do Brasil por conta da crise hídrica causada pela estiagem. Simplesmente, os dois maiores estados que produzem milho em primeira safra têm as suas produções quebradas. Com isso, o milho segue com valores muito altos no mercado brasileiro. Aqui eu destaco o mercado futuro. Nós temos aqui a posição de março a R$ 96,81 a saca de 60 quilos, com alta de 0,10%. Maio, R$ 96,92 a saca, com elevação de 0,46%. Julho, R$ 90,55 a saca, alta de 0,69%. E setembro, a R$ 89,75 a saca, com elevação de 0,76%. Esse cenário aqui de alta, ele reflete diretamente o arroxo que se espera pelo menos até o início da colheita de segunda safra. Portanto, preços para o milho e soja também, mas aqui falando especificamente do milho, seguem altos no Brasil, pelo menos até iniciar a colheita da próxima safra, segunda safra ou safra de inverno. Olha, o Agricultura BR destacou nesta última terça-feira os números que foram apresentados pela Conab em seu primeiro levantamento para a safra de café 2022. E, claro, você observou, tanto aqui no Agricultura BR, quanto também nas mídias sociais do Canal do Boi, que discordamos. Discordamos dos números apresentados pela Conab, que estimou a terceira maior safra do Brasil. E não fomos só nós, não é só o Agricultura BR que discorda dos números. As principais personalidades da produção de café discordaram. Ontem nós tivemos a participação de Eduardo Carvalhais, que discordou. Armando Matiello discorda completamente dos dados e também tivemos o produtor Fernando Barbosa, que deu seu entendimento discordando deste cenário. A questão é que as adversidades climáticas vão seguir atuando sobre as áreas de produção do café. E quem traz os destaques aqui no Agricultura BR é a Julian Marques, que fala um pouco sobre o clima nessas áreas de produção. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Hoje eu destaco as mudanças adversas de tempo e clima no Sudeste. É que essas alterações no tempo acabam influenciando a safra de café,
Tanto as geadas quanto a longa estiagem do ano passado comprometeram as lavouras de Minas Gerais, São Paulo, além do Paraná. E o café arábica será penalizado com uma menor produtividade. Em Rio Verde, Goiás, os agricultores encontraram ao menos 2 semanas de pouca chuva e temperaturas altas. Em 15 dias, o volume esperado de chuva é de aproximadamente 90 milímetros. Mas atenção, volta a chover de forma volumosa, capaz de atrapalhar as atividades em campo bem na reta final de janeiro e começo de fevereiro. Uma nova zona de convergência no Atlântico Sul deve se configurar a partir de 28 de janeiro e a previsão é de chuva em torno dos 60 milímetros no centro-oeste brasileiro. E na região sul, a situação é oposta. A necessidade é iminente de chuva para diversos setores, mas a agricultura tem sido totalmente afetada pela estiagem. A umidade em solo não atinge nem 30% no oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul. Temporais até atingiram o sul, viu? Dada aí a passagem de uma frente fria, mas a chuva é irregular, passageira e com baixos volumes. Na faixa leste dos estados até chove um pouco mais, com volumes de até 30 milímetros. Mas no oeste da região, nas principais áreas produtoras de grãos, o acumulado não chega aí aos 10 milímetros. Fabiano, é com você. Obrigado, Julian. Uma boa tarde para você. Ela volta durante toda a programação do Canal do Boi. Hoje, na terceira edição da Agricultura BR, eu vou trazer um resumo dessas entrevistas que realizamos nesta última terça-feira com as personalidades do café e por que esse relatório da Conab, né, que trouxe uma safra enorme no Brasil em 2022, depois de uma estiagem, perda de produção, e de plantas principalmente, com florada que não ocorreu em dezembro, e por aí vai, porque que eles criticam. Então você vai entender se você acompanhar a terceira edição do Agricultura BR a partir das 16 horas. Por aqui eu mostro como é que vem o café sendo negociado em Nova York, plataforma Ice Futures vinha em alta hoje a manhã inteira e a alta continua. Você vê aqui a posição de massa, $2,41 mais 60 libra-peso, com alta de 0,83%. Maio, $2,41 mais 60, com alta de 0,87%. A posição de julho é negociada a $2,40 mais 50 libra-peso, com alta de 0,83%. E setembro, $2,40 mais 10 a libra-peso, com alta de 1,09%. São os números destacados aí para o café em Nova York.